E, de fato, já há exemplos concretos de algoritmos competindo nas Olimpíadas Internacionais ganhando medalha de ouro. Olimpíada Internacional de Matemática, a Copa do Mundo das Olimpíadas, já há algoritmos ganhando medalha de ouro, porque justamente é um contexto muito bem definido, muito limitado, são poucas áreas, aritmética, combinatória, geometria plana. Então, isso aí é onde a inteligência artificial atualmente vai e manda ver. É difícil, ninguém tem bola de cristal, mas eu não excluiria que daqui a 50 anos boa parte da matemática mundial seja feita por inteligência artificial. Em 1611, Kepler apontou que organizar laranjas, como os feirantes fazem hoje em dia, em arranjos hexagonais e em uma camada em cima da outra, era a melhor forma de aproveitar o espaço disponível. Mas ele não conseguiu provar essa conjectura na época e o problema só foi de fato resolvido em 2017, mais de 400 anos depois. Tanto tempo para tão pouco, você pode estar pensando. Afinal, que diferença isso faz na vida das pessoas? Em Histórias da Matemática, da contagem nos dedos à inteligência artificial, o Marcelo Viana mostra que até as pesquisas mais teóricas podem dar origem a novas tecnologias, mesmo que em alguns casos isso demore vários séculos. O problema do empacotamento de esferas, esse exemplo das laranjas, hoje ajuda a detectar e corrigir erros de transmissão de informações. E pesquisas sobre números primos foram fundamentais para desenvolver a criptografia moderna, sem contar todos os desdobramentos na astronomia e na física, por exemplo, que a matemática permitiu. Não que a utilidade imediata deva ser o único critério da ciência, diz o Marcelo, diretor-geral do INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada do Rio de Janeiro, um dos mais renomados centros de investigação matemática do mundo. Mas, para ele, os pesquisadores não devem perder de vista as consequências concretas dos seus estudos. Histórias da Matemática é uma coletânea de colunas publicadas na Folha, onde o Marcelo escreve desde 2017. Os textos discutem, entre outras questões, o machismo na ciência, como a matemática pode contribuir na tomada de decisões coletivas e o mecanismo de funcionamento dos algoritmos que governam tantos domínios da nossa vida hoje em dia. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Ilustríssima Conversa, é um prazer ter você aqui. Bom, o Histórias da Matemática, né, é uma coletânea das suas colunas publicadas na Folha, na verdade, né, um novo volume a partir das colunas que foram publicadas no jornal, né, tem mudanças, mas todos esses textos, né, abordam temas que podem ser super espinhosos, né, para o público não especializado, né, você usa uma linguagem muito convidativa, muito fluida, o que é um pouco distante daquela ideia da matemática como uma disciplina fechada em si mesma, né, hermética, inacessível. Então, para a gente começar, eu queria te pedir para falar um pouco sobre essa sua iniciativa de divulgação científica, né, da onde ela surgiu, e como que você encaixa ela no seu trabalho como pesquisador que, né, tem milhares de compromissos. Oi, Eduardo, um prazer estar com você aqui. Obrigado pelo convite. Eu entendo que divulgar a ciência é parte da tarefa, é parte do trabalho de todo cientista. Não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que consegue fazer isso, então não diria que é uma obrigação de cada indivíduo cientista, mas eu acredito que é uma obrigação da profissão, faz parte da profissão, porque a gente quer que a nossa ciência seja compreendida, seja valorizada e seja apoiada pela sociedade. Eu sempre gostei de contribuir para essa popularização, de palestra em tudo que é escola e outros locais nesse país. E por volta no início do ano de 2017, havia uma razão especial para querer ir mais além, que era que eu estava propondo a realização de um período, inicialmente seria um ano, dedicado à matemática no Brasil, depois acabou sendo o biênio da matemática no Brasil, aproveitando o ensejo do que nós estamos organizando aqui no país, 2 grandes eventos internacionais da área de matemática. Então havia essa vontade, nós realmente promovemos uma série de iniciativas para aproximar a matemática da sociedade. A ideia de escrever numa coluna na Folha veio nesse contexto. Então, a priori, eu já sabia que eu queria, porque fazia parte da ideia de popularizar a matemática, mas ainda assim eu tive que pensar no como, qual é o objetivo mais central do esforço que representa escrever
uma coluna semanal num jornal, ainda mais para matemática, não pode usar fórmula, não pode usar figuras, o desafio não é pequeno, tá? E eu acabei concluindo, com a ajuda de amigos, que eu deveria colocar como norte, como ponto central, que o meu objetivo era fazer as pessoas se sentirem melhor com a matemática. As pessoas, de um modo geral, não se sentem bem, então popularizar dessa forma, fazendo as pessoas, melhorando a relação dos leitores com a matemática, inclusive desconstruindo essa ideia que você expressou, de que a matemática seja inacessível, muitas vezes incompreensível, para que serve, enfim, o que eu ganho com esse esforço, etc. Então, tem vários aspectos aí. Eu acredito que a matemática, em nível mais básico, é uma condição de cidadania, uma condição para viver a vida do século XXI. Eu acredito que as pessoas se sentem melhor consigo mesmas, se conseguem realizar tarefas matemáticas no dia a dia, se não se envergonham por não saber fazer isso ou aquilo. Então, e depois, a matemática é cheia de histórias interessantes, cheia de histórias que podem encantar. Então, eu também quis tirar proveito disso, contar histórias de matemáticos, de matemáticas, de descobertas, de fracassos. É uma atividade muito humana, a matemática. Então, que é uma coisa que, por vezes, as pessoas também não têm consciência. É uma atividade feita por seres humanos, com todas as suas grandezas e debilidades, compreendidos e incompreendidos. Então, eu tentei colocar isso aí na construção dessas colunas e, ao mesmo tempo, francamente, Eduardo, eu fui aprendendo. Aprendi. A pessoa que mais aprendeu nesse processo, inegavelmente, fui eu, que conheço hoje, posso dizer, conheço a minha própria ciência de um jeito que eu não teria conhecido se um dia não tivesse inventado essa coisa de escrever num jornal de grande circulação e de tentar explicar numa linguagem que as pessoas possam não só entender, como se sentirem bem com... E isso tem sido realmente o meu objetivo, a minha direção. Marcelo, em um dos primeiros textos do livro, né, você apresenta o debate que questiona se a matemática é descoberta ou criada pelos humanos. Esse é um bom exemplo, né, de um tema que mobiliza matemáticos há séculos e que você apresenta de uma forma muito compreensível, né, muito acessível. E aí você cita lá, né, essa discussão se as leis matemáticas estruturam a realidade independentemente de nós, ou se são criadas pela cognição humana. Isso aparece em outros momentos do livro também. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Por que essa questão mobilizou tanta discussão ao longo da história e como você, pessoalmente, se posiciona nesse debate? Eu acho que um dos interesses dessa questão é que, na verdade, ela não está resolvida. Qualquer das respostas tem suas dificuldades. Se a matemática é inventada pelos matemáticos, então por que ela dá tão certo? Então por que a gente aplica, usa equações, usa fórmulas e elas dão resultado? E hoje em dia você constrói uma ponte usando matemática primeiro. E aí depois a ponte fica em pé e fica... Por quê? Se a matemática foi inventada, como é que ela pode ser tão bem sucedida? Isso, aliás, é título de um artigo muito famoso, né, importante nessa discussão, que é a pouco razoável efetividade da matemática nas ciências naturais. Se ela é uma descoberta, se ela tem que ver com o mundo real, e se, portanto, a matemática é, de certa forma, uma ciência experimental também, que, tal como os físicos, nós estamos buscando as leis da natureza num outro nível, num outro de abstração. Então, por que a matemática é tão absoluta, tão correta? As leis da física mudam. Nós acreditamos durante 200, 300 anos que Newton era a última palavra em gravitação, e aí chegou Einstein e disse, não é que Newton estivesse errado, mas não é exatamente aquilo, é um pouco diferente, porque tem um efeito relativístico, etc. Os teoremas da matemática que foram descobertos na Grécia continuam de pé, estão lá. Os dois lados têm um aspecto, têm suas dificuldades, e isso incentiva o mistério. Eu, pessoalmente, como aliás a grande maioria dos matemáticos, acredito que a matemática é uma descoberta. E você pode dizer, é um processo que a gente descobre no mundo, que tem uma realidade, tem uma existência, isso é chamado de platonismo. Nós acreditamos que a matemática tem uma existência em algum nível do universo. Isso, claro que é um pouco puxar a brasa para a nossa sardinha, porque diz que nós não estamos só inventando coisas, nós estamos realmente descobrindo, como qualquer outro cientista. Mas há elementos também para mim, o argumento mais convincente que eu posso explicar aqui de por que a matemática é uma descoberta é dando um exemplo. E o exemplo é o seguinte, o grande matemático Euler
descobriu que quando ele considerava qualquer poliedro é um objeto sólido limitado por superfícies planas e por segmentos de reta, né? E por vértices. E ele fazia a seguinte conta: número de faces do poliedro menos o número de arestas, que são as linhas, né? Mais o número de vértices. Ele fez isso para um monte de poliedros. Você faz para o cubo, faz para a pirâmide pentagonal, para o prisma heptagonal, você escolhe o seu poliedro favorito, você faz essa conta. Eu vou te dizer quanto que vai dar, Eduardo. Vai dar 2. Faces menos arestas mais vértices dá sempre 2. O que tem de inventado nisso? Isso é um fato matemático, mas é, de certa forma, um fato experimental também. E o que tem de inventado? Nada. Então, é por isso também, não é só para puxar a brasa para a nossa sardinha, que os matemáticos acreditam que realmente nós descobrimos fatos, leis do universo, num plano, lá na caverna de Platão, que são tão centrais quanto as descobertas das outras ciências naturais. Marcelo, você está falando aqui, né, você disse na resposta anterior, sobre olhar para a dimensão concreta da matemática, né, os homens e mulheres que trabalharam, que estudaram, né, que deixaram legados. E ao longo do livro você faz isso, né, ressaltando a importância de civilizações não europeias, né? Você fala dos árabes, você fala dos hindus, né? E de várias mulheres importantes no desenvolvimento das ideias matemáticas, né? Para além, é claro, dos homens brancos europeus, né, que foram consagrados pela história da disciplina. Esse debate, né, vem sendo travado em várias outras áreas do conhecimento, e eu queria te pedir para falar um pouco sobre como ele avança na matemática, especialmente, né? Você acha que é preciso olhar mais para essas contribuições? Como isso tem sido discutido? Numa das colunas eu comento que eu tinha ganho de presente um livro que se chama 101 Mulheres Fantásticas e o modo como elas mudaram a ciência, um título parecido com esse, e lá dentro tem 32 mulheres que eram ou matemáticas ou astrônomas, que é uma ciência muito próxima da matemática. E eu fiquei chocado porque com todo o meu esforço até para escrever as colunas para me informar, e eu sou matemático há mais de 40 anos, das 30 eu conhecia uma mão cheia. E fui ler algumas das histórias achando, o pessoal está aqui abusando, está exagerando, não é para tanto. Não é verdade, as 30 merecem estar lá. Eram pessoas que tiveram contribuições importantes. Émilie de Châtelet, aristocrata francesa, é um nome até razoavelmente bem conhecido na cultura por uma única razão. Ela foi par romântico de Voltaire. Então, por isso ela é conhecida. Ela é conhecida como mulher, como amante de Voltaire, que ela foi durante 15 anos. O que poucas pessoas fizeram foi ler o que Voltaire escreveu sobre ela. Ela ensinou ciência para Voltaire, que era um excelente filósofo, um excelente pensador, controverso, etc. Mas na ciência ele diz, no início você me ensinava, agora eu não consigo mais te acompanhar. Tá? E, no entanto, ela é conhecida, era lembrada sobretudo pela ligação romântica com Voltaire. Isso acontece, a matemática não é diferente de outras áreas em que a contribuição feminina foi desvalorizada. Há uma história que eu conto absolutamente fabulosa de uma médica na antiguidade, acho que no período helenístico, se a memória não me traiçoou, ela escreveu um tratado, um texto de medicina da mulher, medicina da gestação, etc. E esse texto se tornou a referência durante um milênio sobre o assunto. Ninguém escreveu nada melhor. Quando chega na Idade Média, o texto dela foi copiado na Europa e os copistas que estavam lá fazendo a tradução simplesmente não podiam acreditar que fosse um texto de uma mulher. Então mudaram o nome dela, masculinizaram o nome dela e isso só foi descoberto depois. Então há toda uma dívida aí que na matemática não é diferente de outras ciências e de outras áreas de atividade. Mas, no caso da matemática, esse processo vem acoplado com algo que é mais grave, a meu ver, que nos dias de hoje, a cultura prevalente ainda tende a afastar as mulheres do meio científico, das ciências exatas e, em particular, de forma muito concreta, da matemática. Eu posso dar um exemplo da nossa realidade brasileira. O meu instituto, o IMPA, organiza a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que é a maior Olimpíada do conhecimento do mundo. São quase 23 milhões de crianças e jovens que participam todo ano na Olimpíada. E quando nós vamos analisar as premiações, a participação é equilibrada, mulheres e homens, evidentemente, é quase que a população estudantil brasileira toda que participa. Mas quando a gente olha as medalhas,
A Olimpíada está separada em 3 níveis por idade. No nível 1, que é o nível do sexto e sétimo anos do ensino fundamental, as mulheres são cerca de 25% das medalhas. No oitavo e nono, elas são só 20%. E no ensino médio, elas são só 15%. E isso ano após ano. Eu arredondei os números, simplifiquei, essa é a ideia geral. Ano após ano, nós temos esse fenômeno. Quer dizer, as mesmas crianças, os mesmos jovens, as mesmas meninas, ao longo do processo escolar, de certa forma, vão se tornando menos competitivas. Por quê? Isso é algo que a gente não tem uma resposta, mas para mim me parece que é óbvio que tem que ser influências externas, porque elas não ficam menos boas de matemática com o tempo, elas ficam menos motivadas, menos querendo gastar energia, querendo esforço. O talento certamente não perdem, mas a combatividade, digamos, para se tornarem competitivas, vai diminuindo. Isso só pode ser por influências externas. E quando eu pergunto para as vencedoras como é que elas explicam, elas não têm a menor dúvida. Os garotos são muito mais incentivados. Sinalizar que matemática é lugar para mulher, que pode parecer uma coisa óbvia, não é óbvia para elas, porque de fato a sociedade diz o contrário para elas. Então é uma equação difícil. Nós aqui no INPA temos uma minoria de mulheres, pequena minoria de mulheres entre o corpo de pesquisadores, não é por falta de procurarmos, mas na comunidade internacional as mulheres ainda são uma minoria, e isso certamente é devido a todos esses filtros, todas essas barreiras que se colocam na carreira e se colocam a cada passo. Marcelo, o livro, né, tem textos que cobrem desde debates da antiguidade até o funcionamento dos algoritmos de inteligência artificial hoje, né? Mas tem uma questão que é mais ou menos recorrente, que aparece em vários momentos, né, que é o questionamento sobre a utilidade de algum trabalho científico sobre um tema que parece não ter absolutamente a menor importância para quem não entende direito, né? Um dos problemas que você apresenta, que fazem muito pensar nisso, é o empacotamento mais eficiente de laranjas em um certo espaço. E você cita o trabalho de uma matemática ucraniana que encontrou o arranjo mais eficaz, não só nas 3 dimensões que a gente está acostumado, né, a pensar, mas em 24 dimensões, algo que aparentemente soa inútil, né, mas você escreve que isso tem aplicações preciosíssimas. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e um pouco sobre essa tensão entre a ciência básica, né, voltada para a investigação abstrata, e a ciência aplicada, né, preocupada com o desenvolvimento de soluções tecnológicas, no desenvolvimento da matemática. Eu vou começar um pouco ao contrário. Quando Einstein estava buscando a formulação da principal descoberta dele, a teoria da relatividade geral, ele quis explicar a gravitação, a atração gravitacional, em termos de curvatura do espaço, mais precisamente do espaço-tempo. E ele entendeu que precisava de ferramentas matemáticas para escrever isso. E ele deu uma sorte danada, porque antes dele, pessoas como Gauss, Riemann e depois toda a escola italiana tinham desenvolvido a teoria precisa, aquela teoria que o Einstein precisava, estava pronta. E tinha sido feita por matemáticos, cujo único objetivo era explicar o que é curvatura, o que é espaço curvo. Era isso que Gauss queria dizer, Riemann e os italianos. E Einstein se beneficiou muito, em particular, da interação que ele teve com Levi-Civita, um matemático italiano, que basicamente pegou a mão dele e o encaminhou nesse processo. Então, eu estou começando por essa história para dizer que a utilidade não é um bom critério, não é necessariamente um bom critério para descoberta matemática. Grandes descobertas extremamente úteis foram feitas porque matemáticos tinham a curiosidade de entender o mundo, de entender as coisas, de entender as ideias, tá? E depois, a posteriori, essas ideias são de fato aplicadas no mundo real e na resolução de muitos outros problemas. A mesma coisa aconteceu algum tempo depois com a mecânica quântica. A teoria de operadores lineares estava pronta, tinha sido desenvolvida algum tempo antes, de novo, porque os matemáticos tinham curiosidade e era o que precisava o pessoal da mecânica quântica para explicar o princípio, para formular o princípio da incerteza de Heisenberg e todas as suas consequências. Dito isso, também é um erro dizer que utilidade não precisa ser um critério, porque é claro que precisa. A pesquisa científica tem custos. O meu salário é pago por alguém.
E essa pessoa, que no caso é o contribuinte brasileiro que está pagando o meu salário, certamente quer saber para quê. Então a minha resposta é, olha, para fazer avançar o conhecimento, para fazer avançar a vanguarda do conhecimento, e você deveria ficar feliz por isso, por contribuir para isso, e é por isso que a popularização da ciência é importante, porque se você não popularizar, não explicar, não aproximar, a pessoa que está pagando o seu salário vai pensar 2 vezes se vai pagar mesmo ou não. Então, é para fazer avançar o conhecimento, mas também tem consequências tangíveis, também tem consequências no nosso dia a dia. Eu conto com alguma frequência uma anedota completamente inventada, na qual há um matemático que está precisando de financiamento lá na Babilônia, está precisando de financiamento para a sua pesquisa, e vai ao palácio, que era a única instituição que financiava, pedir ao rei esse financiamento. E o rei pergunta, bom, tá, mas o que você está fazendo? Estou estudando um negócio super avançado, chamado números primos, e quero entender tudo sobre números primos, a sua distribuição, etc. Tá, e por quê? Porque eu quero fazer avançar a fronteira do conhecimento. E aí o rei, bom, mas e serve para quê? E ele, majestade, daqui a 5.000 anos, o e-comércio vai depender disso aqui, porque toda a criptografia vai ser baseada em números primos. É claro que a maioria dos financiadores não planeja em termos de 5.000 anos na frente. Então, num mundo real, provavelmente esse meu colega não teria o financiamento, mas aparentemente conseguiu, e a teoria dos números primos avançou, e quando chegou a hora de nós precisarmos de criptografia e de transmissão segura de informação, etc., estava pronta para ser usada. E depois quem levou o crédito foi o pessoal que desenvolveu a criptografia, e o trabalho dos matemáticos que ficou para trás talvez não tenha levado esse mesmo crédito. Então, é uma tensão. A pesquisa custa dinheiro, a pesquisa tem que ser paga por alguém, acaba sendo paga no nível básico, acaba sendo paga pelos estados, pelos contribuintes dos países. Essas pessoas têm que ter um retorno, têm que saber. Então, por isso também na nossa comunicação, nós damos muita importância a exemplos de aplicações práticas daquilo que a gente faz. Acabamos de fazer um projeto aqui um tempo atrás no INPA, estamos encerrando agora esse projeto, de aplicação da matemática e da inteligência artificial na área médica, na área de diagnóstico, para reduzir certos laudos que costumam demorar algumas horas para serem produzidos, com métodos que a gente desenvolveu aqui, de horas passamos para segundos. E isso tem consequência. A gestante que vai fazer um exame para saber avaliar a saúde da sua gestação vai se beneficiar de ter um laudo mais rápido, potencialmente mais preciso, e porque a matemática permite desenvolver esse tipo de métodos. Nesse mesmo tópico, né, você também discute vários problemas aparentemente abstratos que deram origem a soluções importantes para a tomada de decisões coletivas, né? Tem alguns exemplos ao longo do livro, e 2 me chamaram a atenção especialmente, né? Toda aquela discussão sobre os métodos mais justos para escolher os vencedores de uma eleição e os critérios matemáticos para avaliar se os mapas eleitorais, né, isso acontece muito nos Estados Unidos, foram manipulados para beneficiar um partido. Você pode explicar um pouco melhor esses 2 problemas, né? E como que você vê a possibilidade deles ajudarem a corrigir distorções nos nossos sistemas eleitorais? O primeiro, a questão dos métodos eleitorais mais justos, começa com uma descoberta bastante desconcertante, que é chamado o Teorema de Arrow. Arrow é um economista norte-americano, e ele descobriu o seguinte: se você tem vários candidatos, tipicamente você quer ordenar listas de candidatos, e você tem um colégio eleitoral, então cada um dos eleitores vai opinar de qual deve ser a ordenação. O problema é como transformar as opiniões individuais numa decisão do conjunto do colégio eleitoral, tá? E ele descobriu que se você fizer 2 suposições muito naturais, a primeira é que se o candidato A está à frente do B nas opiniões de cada um dos eleitores, essa ordem deve ser preservada na ordem final, na lista final. E a outra é que a posição relativa de A e de B depende só das pontuações que eles obtêm, não depende de outros candidatos. Aí, a única solução, diz o Teorema de Arrow, é uma ditadura. O único sistema que permite fazer essa conversão das opiniões individuais numa opinião do colégio eleitoral, respeitando esses 2 princípios, é uma ditadura.
que é chocante. Você está tentando exercer a democracia e concluir que o único sistema democrático, entre aspas, para resolver o problema é a ditadura. Por que isso importa? Porque, de fato, vários processos eleitorais em volta do mundo, e não só a nível de país, estamos falando na nossa comissão aqui que avalia alunos, enfim, em uma série de instâncias, esse problema se coloca. E esses avanços na pesquisa desse tipo de questão, para entender o teorema de Arrow, para entender como contorná-lo, de fato estão tendo aplicações. Alguns estados americanos e cidades e condados estão já usando, não sei como é que eles chamam, multiple choice, algo assim, que são métodos que não é pela contagem dos votos. Você primeiro olha a contagem dos votos e você exclui o candidato menos votado. A escolha não é ganha o primeiro, exclui o candidato menos votado. E os votos dessa pessoa são transferidos para os demais candidatos. Enfim, você vai fazendo a transferência e no final você consegue uma escolha mais justa. Quer dizer, se debruçar sobre essa questão conduziu a métodos que parecem ser mais justos, um pouco mais complicados. Quem não entende acha que tem uma magia e tal, não sei o quê, mas são mais justos e estão sendo adotados cada vez mais, pelo menos em níveis subnacionais. A outra questão que você mencionou em relação ao fenômeno que ocorre nos Estados Unidos, que é normalmente chamada de gerrymandering, que é a manipulação dos distritos eleitorais para favorecer um partido, que aliás os dois partidos americanos fazem, embora os republicanos sejam mais insistentes nisso aí. O objetivo principal do artigo em que eu escrevi sobre isso é apontar a situação que esse assunto foi discutido nos Estados Unidos no nível da Suprema Corte e houve um bloqueio porque os juízes não conseguem entender os argumentos matemáticos. Em particular, o presidente da Suprema Corte americana disse, isso aí me parece um blá 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 matemático que eu não entendo, talvez por eu ser formado em História e Filosofia, enfim. É uma tragédia. Um juiz, nesse nível, o presidente da Suprema Corte, deveria, pelo menos, ter abertura suficiente para escutar, porque se tem uma saída para o problema do gerrymandering, dessa manipulação nos Estados Unidos, é passando pela matemática. O que foi proposto na época era até bem razoável, era criar um índice que avalia quantos votos são desperdiçados, porque a jogada do gerrymandering é dividir em distritos de tal maneira que o seu adversário consiga sempre 48% e você consegue 52%. Então você ganha todas, porque você fica distribuindo. Então, esses 48% são votos perdidos, porque o candidato não vai ser eleito. Então era um índice para calcular quantos votos são efetivamente desperdiçados e, a partir daí, decidir se o mapa eleitoral estava justo ou não, dizendo, aqui está desperdiçando quase 50% dos votos, então não pode ser justo, reorganiza esse negócio. Então, enfim, é importante, as vidas das pessoas, a vida das nações depende disso. E meu ponto nesse artigo era dizer, a gente não precisa só de bons matemáticos, a gente precisa de juízes que não tenham medo da matemática, médicos que não tenham medo da matemática, jornalistas que não tenham medo da matemática e uma série de outras profissões que se sintam à vontade com esse conhecimento. Sim, com certeza. Você falou agora desse caso da Suprema Corte, né? E, de fato, para haver um avanço nisso, os juízes precisavam ter ouvido os matemáticos. E eu queria te perguntar sobre o Brasil, né? Se na formulação de políticas públicas, no judiciário, enfim, outros âmbitos, os matemáticos são chamados a opinar e, quando participam, são minimamente ouvidos, né? Como que você enxerga isso na realidade brasileira? Veja, eu fui solicitado em 2020 a apoiar o Tribunal Superior Eleitoral na formulação da eleição do final do ano, no contexto de pandemia. Nos foi solicitado pelo presidente do TSE na época que nós ajudássemos a definir como deveria ser o processo eleitoral, se deveria ter mais tempo de votação, se os horários deveriam ser segregados por idade para afastar o grupo de risco, etc. E nós fizemos um trabalho de apoio ao TSE, do qual eu me orgulho muito. E tivemos, em particular, o fato de que a votação demorou mais 1 hora do que o habitual, foi uma recomendação nossa a partir do modelo matemático que nós desenvolvemos aqui no INPA, com a colaboração de outras instituições, para ajudar o TSE. Então, certamente há, em alguns momentos, em momentos importantes, já uma busca. Eu costumava brincar bastante que aqui no Rio nós levamos uma surra do trânsito,
na preparação para as Olimpíadas de 2016, tivemos um trânsito horroroso durante bastante tempo, e eu estou convicto de que se tivesse havido um planejamento envolvendo matemáticos para estudar o impacto que teria o derrubo da perimetral, a abertura de túneis, etc., essas coisas têm uma influência sutil sobre, nem sempre previsível. Um dos artigos que está incluído no livro diz que abrir uma rua pode ser a melhor maneira de piorar o trânsito. Você tem uma rua a mais para passar e o trânsito piora por causa disso. Tá? Se tivesse havido esse investimento numa modelagem matemática, os cariocas poderiam ter sofrido menos com o tráfego para a Olimpíada. Então, é importante a gente dizer isso, porque nem sempre o outro lado sabe dessa possibilidade, e nós podemos, de fato, dar uma contribuição importante. Marcelo, o debate mais quente do momento, né, hoje diz respeito ao avanço da inteligência artificial. Vários dos seus textos tratam desse tema, né? Um deles que me chamou a atenção discute se os humanos teriam naturalmente uma vantagem sobre as máquinas, né, por nós dominarmos os conhecimentos tácitos, né? Aquilo que a gente sabe sem saber que sabe, aquilo que se aprende fazendo, não lendo um manual. Mas essa ainda é uma questão, ou os modelos generativos de hoje em dia, né, deixaram essa discussão ultrapassada? Como isso se aplica hoje? Bom, eu acho que a discussão continua tão aberta quanto sempre foi. A verdade é que nós vemos a inteligência artificial funcionar, mas nós não sabemos por que ela funciona. Isso talvez seja talvez dê trabalho e comida às gerações de matemáticos aprofundar, entender, porque a inteligência artificial como ela é implementada hoje em dia é realmente modelo caixa preta, né? A discussão sobre se nós temos vantagens em relação à inteligência artificial é antiga. Pelo menos do tempo dos anos 30, a partir dos anos 30, quando Gödel, o lógico austríaco Kurt Gödel, provou um teorema fantástico que diz que há certas afirmações matemáticas que são verdadeiras, mas não podem ser demonstradas em processo rigoroso. Então veja, o que isso tem a ver com a relação entre o humano e a máquina? Porque nós sabemos que essas afirmações são verdadeiras. Tá? O Gödel exibe, olha, essa afirmação aqui é verdadeira e, no entanto, ela não pode ser demonstrada. Ou seja, nós humanos sabemos que é verdadeira, mas o computador não vai poder nunca verificar que ela está certa. Porque, supostamente o computador funciona por processos formais, etc. Então vem daí, a origem vem daí. Eu, pessoalmente, eu sei que é um tema extremamente controverso, muito debatido na comunidade de inteligência artificial, existem várias posturas ideológicas a esse respeito. O meu sentimento de não especialista é que provavelmente nós não temos essa vantagem, porque eu acredito que nós, humanos, em algum nível, não funcionamos de maneira diferente de um computador. Eu não tenho chip dentro da minha cabeça, eu não tenho fiação elétrica, mas eu tenho um outro tipo de máquina de calcular. E eu acredito que ela não é fundamentalmente diferente de um computador. Então, essa vantagem, onde que ela realmente está, é um assunto que não é tão claro para mim. E veja, na época do Alan Turing, etc., foi inventado aquele critério para distinguir, o que é chamado critério de Turing, que é para distinguir se é um computador que está falando ou não. Você faz uma série de perguntas, o seu interlocutor está do outro lado, você não consegue ver, mas você faz uma série de perguntas e acaba descobrindo se é computador ou não. Já era, você vai ficar horas e vai ficar dias interrogando uma dessas inteligências artificiais até se convencer que de fato é um ser humano que está do outro lado, e não é. Quer dizer, isso já era. Essa distinção está sumindo, e eu acho que também aqui por trás nós não somos estruturalmente tão diferentes assim. Usamos neurônios em vez de usarmos chips e tal, mas no fundo, agora isso está longe de ser uma unanimidade, um consenso na comunidade. Há livros escritos sobre o assunto, livros inteiros escritos sobre esse assunto, contestando esse ponto de vista. Mas atualmente o meu sentimento é esse. Claro, e isso obviamente causa uma ansiedade enorme, porque, como você escreve lá em um dos textos, vários domínios as máquinas provavelmente vão nos ultrapassar e vão nos substituir, né? Como que você está olhando para isso? Em quais domínios parece que esse processo está mais avançado e os humanos vão ser ultrapassados? Todos os processos rotineiros
certamente isso vai acontecer, já está acontecendo. Estava conversando com amigos médicos preocupados, poxa, vocês vão fazer a gente perder o emprego e tal. Em vários setores da medicina, certamente. Eu mencionei há pouco um projeto nosso para análise de laudos de medicina fetal. A inteligência artificial faz em 5 segundos o que um médico passa uma tarde, um técnico passa uma tarde fazendo a análise, tá? Então, certamente isso vai acontecer. É possível que vá muito além disso. Eu tenho entre os meus colegas quem defenda que uma das profissões que está mais em perigo é a profissão de matemático. E a razão da gente ainda não estar em perigo é que existe muito pouca informação, muito poucos dados sobre a atividade matemática disponível na internet. É uma atividade nicho, enfim, não tem tanta coisa escrita. Mas há um certo sentido em argumentar que, por outro lado, o tipo de coisas que um matemático faz, que é bem estruturado, segue regras precisas, etc., é um prato cheio para a inteligência artificial. Por que é que a inteligência artificial foi tão espetacularmente bem sucedida na área, por exemplo, de jogos, xadrez, Go, etc., que hoje em dia o humano nem sonha chegar perto do campeão do mundo, né? Porque você está falando de um contexto em que há regras muito claras. Já, por exemplo, veículos sem condução, veículos autônomos, aí é muito mais complexo, porque a estrada não tem regras tão bem definidas, há tanta coisa que pode acontecer, um cachorro que cruza, um pássaro no ar, um semáforo, enfim, aí a inteligência artificial está penando um pouco mais para avançar. A área da matemática está mais perto do xadrez do que da área de direção nas estradas, então há um certo sentido em dizer que talvez, e de fato já há exemplos concretos de algoritmos competindo nas Olimpíadas Internacionais, ganhando medalha de ouro, ganhando pontuação Olimpíada Internacional de Matemática, a Copa do Mundo das Olimpíadas, já há algoritmos ganhando medalha de ouro, porque justamente é um contexto muito bem definido, muito limitado, são poucas áreas, aritmética, combinatória, geometria plana, então isso aí é onde a inteligência artificial atualmente vai e manda ver. É difícil, ninguém tem bola de cristal, mas eu não excluiria que daqui a 50 anos boa parte da matemática mundial seja feita por inteligência artificial. Você começa o livro apontando, né, que os investimentos em matemática e em ciências duras, de uma forma mais geral, estão diretamente relacionados ao desenvolvimento econômico dos países, né? E o Brasil, apesar da pesquisa matemática de alto nível que vocês fazem no INPA, por exemplo, né, tem imensas deficiências na formação de estudantes na educação básica, né, na geração de emprego e renda nessa área. Como que você está olhando para essa situação hoje, né? Quão crítico é o nosso cenário atual? É crítico. É crítico porque o mundo está em movimento acelerado. Tá? O mundo está se mexendo e nós estamos fazendo progresso, certamente, mas estamos nos mexendo de forma muito lenta. Quando eu me tornei matemático, havia um país essencialmente irrelevante na área de matemática chamado China. Conheci alguns matemáticos chineses, enfim, exceções honrosas, mas era um país irrelevante. Aí aconteceu numa primeira etapa que muitos matemáticos e jovens, etc., foram estudar para os Estados Unidos e outros países e ficaram lá. Aí se criou uma comunidade sino alguma coisa, com nomes de altíssimo destaque em várias áreas. Eles realmente produziam talentos e talentos fora de série. Mas era a matemática feita por chineses fora da China. Algumas décadas atrás, o governo chinês decidiu mudar isso. E mudou. A China está a ponto de se tornar uma das maiores potências, está a ponto, daqui a pouco, se tornar a maior potência do mundo na área de matemática. Ainda não está lá, mas está a caminho. E, nesse momento, a maior parte da produção chinesa de matemática acontece na China. Não são mais os expatriados que estão puxando esse trem. Continua havendo excelentes matemáticos de origem chinesa em outros países. Mas é na China que isso está acontecendo. Tá? E por quê? Porque houve um investimento consistente ao longo de décadas para fazer isso acontecer. E houve uma época que a gente achava que os chineses estavam gastando muito e tendo pouco retorno, porque todos nós temos um impulso para sermos imediatistas. Na China isso aí não é assunto de muito debate, que a democracia não peca por excesso por lá, então essas críticas foram ignoradas e eles seguiram em frente. Em algumas décadas
eles estão criando um colosso que já assusta. O Brasil não é, talvez ainda esteja na frente, em certo sentido, afinal temos uma medalha Fields, os chineses não têm, nem parecem muito perto de ter nesse momento, mas eu não digo nada para daqui a 6 anos, 8 anos, etc. Houve um investimento para valer, acreditando que podiam fazer acontecer, e estão fazendo acontecer. Agora já não é mais uma questão de fé, agora é uma realidade. O Brasil tem muita dificuldade para fazer essas apostas, mesmo quando elas vêm com informação, como por exemplo que eu dei há pouco. Se nós nos tornarmos um país avançado em matemática e aplicarmos esse conhecimento nos processos produtivos no mundo real, a gente pode passar do 4,6% para 18%, seria mais de R$1 trilhão por ano gerados pelo próprio país. O Brasil tem dificuldade para fazer essas opções estratégicas e isso é um pouco trágico, porque estamos perdendo vários trens, mais uma vez. Estamos tentando correr agora atrás do trem da inteligência artificial, que eu acho ótimo, mas tem outro trem passando, que é o da computação quântica, absolutamente fundamental. Daqui a, não sei prever quando, mas num futuro não muito distante, a computação quântica vai mandar no mundo, a inteligência artificial vai mandar no mundo. Esses trens estão passando e o Brasil tem dificuldade de pular nesses trens para valer com consistência, com políticas de Estado, que entra governo, sai governo, e elas são mantidas de forma consistente. Mas, inegavelmente, estamos progredindo, só que lento demais, devagar demais. Então, para recapitular, Marcelo Viana é autor de Histórias da Matemática, da Contagem nos Dedos à Inteligência Artificial, publicado pela Tinta da China Brasil. Marcelo, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Eduardo. Foi um prazer realmente estar com você aqui. Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sumini, a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. Se você tiver comentários, críticas ou sugestões, fique à vontade para me escrever. Pode ser pelas redes sociais ou pelo meu e-mail eduardo.sombini@grupofolha.com.br. A gente se vê daqui a 2 semanas. Até lá!